pra frente. Tá falando. Voltando, olá gente, estamos aqui de volta e agora a gente vai falar sobre a Lei 9782 de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E muitas das coisas que estão descritas na Lei 9782, a gente também encontra onde? No Decreto número 3029 de 16 de abril de 1999. Esse decreto, ele aprova o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, que vai estar escrito 9782, também está escrito no Decreto 3029. Fiquem tranquilos. Então vamos lá para as partes que são mais importantes e que sempre aparecem em questão de prova. Artigo 2. O que o artigo 2 fala? Ele compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E quais são as suas definições? Política Nacional de Vigilância Sanitária, ela define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ela normatiza, controla e fiscaliza produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. No quarto, está descrito que ela tem a função de exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, então voltando ao que a gente tinha visto anteriormente, podendo essa atribuição ser supletivamente, ela suple ou ela completa, então ela pode ser exercida tanto pelos estados, quanto pelo Distrito Federal e pelos municípios. Atentem-se a isso, porque às vezes, muitas das vezes, para ser mais exata, em questão de prova, eles não colocam todos esses três. E eles colocam um sinônimo que não é o sinônimo de completude, de que ela é completa, tá? Então, acompanha e coordena as ações estaduais, distrital e municipal da vigilância sanitária, presta cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, atua em circunstâncias especiais de risco à saúde e mantém o sistema de informações em vigilância sanitária em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a gente consegue perceber de que a lei, ela aborda todas essas funções, tanto para os estados, para o distrito e para os municípios. Em seguida, no artigo 1, a competência da União, ela será exercida por quem? Pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, ao acompanhamento e à avaliação da Política Nacional de Vigilância Sanitária e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com as atribuições que são conferidas por esta lei, e pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas ações, cujas áreas de atuação se relacionam com o sistema. E no artigo 7? O artigo 7 da lei número 9782, a gente também encontra a mesma ideia nesses incisos de 1 a 7 no decreto 3029. Então, ela compete à agência proceder à implementação e à execução desses incisos que eu falei, que estão presentes no artigo 2, que a gente viu anteriormente, que são coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições. Então, quando a gente vê aqui fomentar e realizar estudos e pesquisas, Amanda, eu penso logo onde? No INCQS. Ali é o órgão, ali é um instituto relacionado que responde diretamente à vigilância sanitária. E ali também existem centros de estudos, de pesquisas, que vão responder por isso também. Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações da vigilância sanitária.
e estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. Então, tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, todos esses produtos que envolvam risco à saúde, que envolvam a saúde da população, são atribuições que estão descritas na Lei 9782 e também no Decreto 3029. E o quinto, intervir temporariamente na administração de entidades produtoras que sejam elas financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços ou produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do mercado nacional. Então, esses dados aqui, eles foram dispostos no artigo 5 da Lei 6437, de 20 de agosto de 77, e a redação ela foi dada pelo artigo 2º da Lei 9695 de 98, ou seja, ele está tanto descrito na 9782, como na 6437 e na 9695. A gente precisa focar, né, anotar, lembrar desses números, dessas leis, desses artigos. Nono, conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. Conceder e cancelar... Oi? Alguma dúvida? Conceder e cancelar o certificado de cumprimento das boas práticas de fabricação. E interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde em caso de violação da legislação pertinente ou não ao risco iminente à saúde. Ainda na Lei 9782, que a gente também vê no Decreto 3029. No 15º, proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação que possam trazer algum risco à saúde. Cancelar a autorização, todas essas são funções cabíveis à vigilância sanitária. Então, cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de funcionamento, seja ela de empresas, em caso de violação, de algum tipo de violação na legislação. Ou seja, ela deixou de cumprir alguma cláusula lá no seu contrato. Aquela cláusula ali ela é importante porque ela foi a partir daquilo ali que liberaram, que a Anvisa liberou a funcionalização, né, a liberação do produto. Então, se tem alguma coisa que está faltando, já era. Coordenar, no 17, coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios e de controle de qualidade em saúde, ou seja, LACENS, INCQS, subvisas também, estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica. Aqui, ó, importante do pessoal da farmácia, promover a revisão e atualização periódica da farmacopeia, manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às ações de vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar. E no 21º, monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e municipal que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo os laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde.
Ainda na Lei 9782, bem extensa, que a gente também encontra no Decreto 3029, as suas atuações em alimentos, bebidas, águas envasadas, insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos, de medicamentos veterinários. Eu não marquei, mas, gente, marquem aqui, ó, importantíssimo, medicamentos veterinários. Isso aqui sempre cai em questão de prova sobre medicamentos veterinários. A fiscalização, né? É. Medicamentos de consumo humano, cujas substâncias, né, ativas e demais insumos, processos e tecnologias, cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes, saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos, conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico, equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem, e imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados. E no artigo 8? Alguém me chamou? E no artigo 8? O artigo 8, aqui não está escrito, ó, gente, o decreto 3029. Então, o artigo 8, o que está aqui é da Lei 9782. A gente só vê na Lei 9782, que incumbe a agência, então, da legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, considerando assim os bens e produtos submetidos a controle e fiscalização sanitária pela agência, então, medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, alimentos, como eu falei anteriormente, cosméticos, os saneantes, os conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnósticos, os equipamentos que a gente falou anteriormente, os imunobiológicos, aqui, ó, órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. A gente encontra na Lei 9782, radioisótopos para uso diagnóstico em vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia, cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética ou por outro procedimento, ou ainda submetidos a fontes de radiação. Aqui conta cigarros, cigarrilhas, charutos e produtos fumígeros, sejam eles derivados ou não do tabaco. Tava uma moda do cigarro eletrônico, do vapor, e aí a gente infelizmente ainda encontra isso sendo vendido no lado negro da força, mas a Anvisa entrou com pedido e proibiu. Inclusive, lá no meu laboratório a gente faz alguns estudos com vapor, e o vapor é a pior coisa que já inventaram na vida. Eu não sei por que as pessoas utilizam isso. Voltando, agora a gente está no decreto 3029. O decreto 3029, que aprova, então, o regulamento da Anvisa. E o que eu vou falar aqui, o 7º e o 8º, a gente também encontra na Lei 9782, que é administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Tem questão de prova que eu vou trazer para vocês com essa informação aqui da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, que ela é instituída no artigo número 23. E o que é essa taxa de fiscalização sanitária? Ela é o recolhimento de receita proveniente da arrecadação, tais como registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária, certificação de boas práticas e autorização de funcionamento de empresas. E ela também, no 8º, autoriza o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos que foram mencionados no artigo 4
no Regulamento de Comercialização de Medicamentos, no Decreto 3571 de 2000. E no artigo 7º, o diretor-presidente da agência será designado pelo Presidente da República, dentre os membros da diretoria colegiada e investido na função de 3 anos. Não são 5 anos, não são 2 anos, são 3 anos, ou pelo prazo que restar o seu mandato, admitida uma única recondução por mais 3 anos. Pegadinha, questão de prova, 3 anos, gente. Artigo 8º, a exoneração imotivada de diretor da agência somente poderá ser promovida nos 4 meses iniciais. Então, são função de 3 anos e 4 meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de improbidade administrativa, de condenação penal e de descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia. E no artigo 9, aos dirigentes da agência é vetado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. E é vetado aos dirigentes igualmente ter interesse, seja ele direto ou indireto, em empresa relacionada com uma área da atuação da vigilância sanitária, que é previsto na Lei 9782. E no artigo 10, ele diz que até 1 ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência. Então, tudo isso que está em vermelho é o que a gente precisa memorizar, que sempre cai em questão de prova, eu vou trazer para vocês para comprovar isso. A diretoria reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, dentre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará por maioria simples. E no artigo 16 do Decreto 3029, ela fala que o Conselho Consultivo, órgão colegiado, ele é composto por 12 membros, que são indicados pelos órgãos e entidades, que são definidos no artigo 17, e são designados pelo Ministro do Estado da Saúde. Então, quem são esses 12 membros? É o Ministro do Estado da Saúde, um Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, um Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, um representante do Conselho Nacional de Saúde, um representante do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, um representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipal de Saúde, ou seja, federal, estadual e municipal, um representante da Confederação Nacional das Indústrias, um representante da Confederação Nacional do Comércio, 2 representantes da comunidade científica, que são convidados pelo Ministro de Estado da Saúde, 2 representantes da Defesa do Consumidor e um representante da Confederação Nacional de Saúde. A gente encontra todas essas informações do artigo 17 do Decreto 3029, também no Decreto 4220 de 2002. Então, todas essas informações, elas sempre estão sendo repetidas, elas são cruzadas. Então, agora a gente passa para a Lei 6360, de 23 de setembro de 1976. E o que ela fala? Ela dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Então, o artigo 1, ele fala o quê? Ele fala que ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por essa lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
que também são definidos na Lei 5991, de 17 de dezembro de 73, ou seja, 3 anos antes da Lei 6360, que é de 76. Acrescida de quê? Dos produtos de higiene, cosméticos, perfumes e saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros que serão definidos mais à frente. E no artigo 2, somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos que se tratam no artigo 1º, as empresas para tal fim que elas deverão ser autorizadas pelo Ministério da Saúde, cujos estabelecimentos tenham sido anteriormente licenciados pelo órgão sanitário das unidades federativas em que elas se localizam. E qual é a diferença de medicamento, de droga, de insumos farmacêuticos? O medicamento é um produto farmacêutico que é tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, que é representada aqui pela Lei 5991, de 73, e é a forma farmacêutica terminada. A droga é o princípio ativo de um medicamento e os insumos farmacêuticos é o princípio ativo dos componentes farmacologicamente ativos destinados aos medicamentos, como, por exemplo, os espessantes. Na lei ainda 6360, de 23 de setembro de 76, ela fala sobre os produtos dietéticos, né, na parte produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais, nutrimentos, que tem como sinônimo nutrientes, mas como na lei está escrito nutrimentos, então a gente sempre vai se ater ao nome nutrimentos. Super antigo. Substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, que são proteínas, os lipídios, hidratos de carbono, né, que a gente conhece como carboidrato, água, elementos minerais e vitaminas. Produtos de higiene, que são utilizados para uso externo, antissépticos ou não, destinados à desinfecção corporal. Também um termo bem antigo, né? Desinfecção. Perfumes, produtos de composição aromática obtida à base de substâncias naturais ou sintéticas, incluindo os extratos, águas perfumadas, perfumes, tudo que exale um aroma. Cosméticos, produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, né, maquiagem, talco, creme de beleza, creme para mão, similar, e os corantes, que é tudo aquilo, né, que são substâncias adicionais aos medicamentos, é tudo aquilo que dá cor. Os produtos dietéticos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, tudo aquilo que a gente utiliza para conferir uma cor. E saneantes domissanitários, que são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar. Quais são os saneantes domissanitários que estão abordados na Lei 6360? Inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes. No 8, temos o rótulo, que é a identificação impressa ou litografada, aplicados diretamente sobre recipientes, sejam eles vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos. Embalagem, que é o invólucro, é um invólucro, né, no recipiente ou qualquer outra forma de acondicionamento, seja ele removível ou não, que cobre, empacota, envasa, protege ou mantém um produto. Registro, que é a inscrição em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão do Ministério da Saúde. Fabricação,
todas as operações que se fazem necessárias para a obtenção dos produtos abrangidos por esta lei. Matérias-primas, que são substâncias ativas ou inativas, que se empregam na fabricação de medicamentos, dentre tantos outros produtos. Lote ou partida, quantidade de um medicamento ou produto abrangido por esta lei, que se produz em um ciclo de fabricação e cuja característica essencial é a homogeneidade. No 20º, fala sobre o medicamento similar, que é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, que apresenta a mesma concentração na forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal. Medicamento genérico é um medicamento similar, só que não é o similar de similar. Isso aqui é um outro sinônimo, e isso é muita pegadinha. Há um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável. Ele geralmente é produzido após a expiração ou a renúncia da proteção patentária. E o medicamento de referência, que é um produto inovador, registrado no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, e que sua eficácia, segurança e qualidade, elas devem ser e foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente. Então, qual é a diferença entre eles, né? Por exemplo, o medicamento de referência, ele é um medicamento original, como foi falado anteriormente, que foi registrado primeiro, após a comprovação e eficácia e segurança, e ela tem a comercialização exclusiva até que se expire o prazo de patente do laboratório, que é de 10 a 20 anos. Ele passou também pela pesquisa clínica, né? Passou pela pesquisa clínica. E a principal diferença dele para os demais. Pesquisa clínica e depois vai para a fase 1, 2, 3 e 4. E a fase 4 é o que a gente leva até o resto da vida. É. Medicamento genérico contém o mesmo princípio ativo e pode ser usado no lugar do medicamento de referência, mas ele não tem nome de marca, né? Ele assegura essa intercambiabilidade, que são realizados os testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, e o medicamento similar, né, que também hoje ele passa pelos mesmos testes exigidos para os medicamentos genéricos. Né? Uma lista da Anvisa ela informa quais são os similares já reconhecidos como intercambiáveis, né, equivalentes aos respectivos medicamentos de referência. Ou seja, é seguro a gente fazer essa intercambiabilidade. Hoje em dia, a gente está mais assegurado por conta da resolução número 134, que a gente sabe que os medicamentos similares que estão no mercado realmente são medicamentos que funcionam, né? Que eles passaram pela pesquisa de bioequivalência, de eficácia e de segurança. Mas antes dessa resolução, a gente não tinha essa comprovação. Essa segurança. Então, muitos dos médicos, inclusive até hoje, não recomendam similar, mas talvez seja por falta de conhecimento. E também por conta de incentivo dos laboratórios, né? Que eles têm investimento para poder pesquisar, então eles querem vender o de referência. Exato, porque eles podem cobrar um preço, obviamente não muito alto, porque esses laboratórios, inclusive, eles são fiscalizados pela Anvisa por conta da alta do valor e eles conseguem ter o dinheiro todo de volta que foi investido na pesquisa. Mas aí a gente restringe bastante o acesso da população, né? Por isso que é importante o genérico similar. Exato. Então, aqui os exemplos. Então, medicamento de referência, ele geralmente tem um valor mais elevado, e ele pode ter a patente quebrada em nome da saúde pública, como aconteceu então com o medicamento Efavirenz, do grupo Merck, que ele foi um medicamento designado para o tratamento do vírus do HIV. Então, o Ministério da Saúde quebrou a patente para poder disponibilizar esse medicamento para o tratamento da população. Foi assim também com as vacinas? Foi assim também com as vacinas. Então, aqui, medicamento genérico, por exemplo, paracetamol, que a gente largamente utiliza e a gente conhece pelo nome muito prático.
Medicamento de referência, Tilex. Medicamento similar, Vicodil. E o medicamento genérico, paracetamol mais fosfato de codeína. Ou seja, todos esses 3 medicamentos, sejam eles de referência, similar ou genérico, eles possuem os mesmos princípios ativos. Só que respondem por indústrias farmacêuticas diferentes, cobram valores diferentes, mas todos os 3 têm que funcionar igual. E o medicamento similar? Então, de acordo com a normativa, né, ele é um medicamento genérico com o nome fantasia, como, por exemplo, o Vicodil. Contudo, a gente agora está respaldado pela Resolução 134 de 2003, que a Anvisa passou, então, a exigir pesquisas de bioequivalência comprovando a eficácia e a segurança desses medicamentos. As mesmas pesquisas que são exigidas para os medicamentos genéricos. E também por um medicamento de referência para que ele seja liberado para o mercado. Ainda na Lei 6360, do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, o artigo número 16, ele dispõe sobre o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou até mesmo para fins de diagnóstico, ficando sujeito, então, além do atendimento das exigências próprias, aos requisitos. Quinto, botei aqui os mais importantes. Quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de amostra acompanhada dos dados físicos, físico-químico, químico, que se identifiquem. Sexto, quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica e específica. Prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém pessoal habilitado ao seu manuseio do contrato com terceiros para esta finalidade. Artigo 20. Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite de cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação, quando tiver em sua composição uma substância nova, ou tiver em sua composição substância conhecida, seja ela dada aplicação nova ou vantajosa em terapêutica, e apresentar um melhoramento de fórmula ou forma sobre o ponto de vista farmacêutico ou terapêutico. Então, vindo para cá, hoje, eu ouvi na rádio de que está tendo um recall sobre os analgésicos, não, os... Exatos, exato. Não, fenilefrina. Fenilefrina. Está tendo um recall porque a indústria farmacêutica, a Anvisa viu que a forma de administração via oral e toda... Eu nem vi. Onde eu parei? Não, pode continuar. Eu só fecho quando você termina. Então pode terminar o raciocínio e aí me dá o sinal para eu fechar lá. Tá. Tá bom? Mas está gravando? Tá bom, gente, voltando. E aí eles viram que a fenilefrina por dose oral, né, por todas as passagens que passa pela primeira passagem e pela segunda passagem, quando ela já não tinha função, já não funcionava. Eu fiquei assim, eu falei, gente, a gente toma isso há anos, né? Então acho que fechou, né? Fechou aqui, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouquinho.